Você vai ouvir agora o testemunho do evangelista Volmar Marques de Bairros, que por 3 vezes foi arrebatado. Com vocês, o irmão Volmar. Eu desejo cumprimentar a todos os irmãos, os amigos, e com muita alegria no meu coração quero contar tudo aquilo que Deus me mostrou, tanto no céu como no inferno. Irmão Volmar, o irmão poderia relatar para os ouvintes qual é o dia em que o irmão foi arrebatado e aonde que foi e as pessoas que estavam presentes naquele culto? Sim, eu fui arrebatado no dia 5 de março de 1995. Nós estávamos na igreja, num culto onde nós sentíamos realmente a glória de Deus. Estava presente naquele culto o pastor Honório, também o corpo de obreiro, estavam todos presentes, a igreja estava super lotada. Eu fui um pouco contra o arrebatamento, porque sempre fui muito zeloso das coisas de Deus, das coisas do Espírito do Senhor. E quando na cidade de Sapiranga, a esposa do pastor Ubiratã foi arrebatada em espírito e ficou por 4 horas e meia arrebatada, e o Senhor mostrou para ela a sua glória e também algumas coisas lá no inferno, e ela voltou e entregou o recado à igreja, e houve uma grande mudança na igreja. Eu senti e vi que Deus podia fazer além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. E eu comecei a orar a Deus e clamar a Deus. E por 2 anos e meio aproximadamente, eu orei a Deus. Muitas vezes tirava momentos para estar com Deus. E comecei a insistir que eu queria ver também a sua glória. Eu queria ter uma certeza daquilo que eu pregava, daquilo que eu anunciava. E quando nós estávamos no culto da adoração a Deus, eu estava tendo uma visão tão maravilhosa, que eu via um anjo que sobrevoava em cima da igreja em forma de uma pomba muito alta e muito linda. E quando aquela pomba se aproximou-se de mim, não era mais uma pomba, era um anjo do Senhor. E ele olhou para mim, estendeu a sua mão para mim e me disse: quer contemplar a minha glória? Eu disse: sim, Senhor. E estendi meus braços para ele. Eu vi que eu ia da altura do teto da igreja e meu corpo tombava no chão. E nós voamos tão rápido, como se fosse um relâmpago. E chegamos numa portinha estreita, uma portinha de puro ouro. E os umbrais daquela porta era a coisa mais linda que você podia contemplar. E do lado de dentro da porta, quando o anjo abriu a porta, tinha 2 anjos, um à direita e outro à esquerda. E nós seguimos pela direita. E o anjo abriu outra porta e deparamos com uma mesa muito linda, o qual eu nunca vi igual na minha vida, aquela mesa. Aquela mesa era de puro ouro, as cadeiras eram de puro ouro. Os guardanapos daquela mesa, os seus bordados eram de ouro e marfim. A toalha daquela mesa brilhava quase como o sol. E aquela mesa não tinha mais fim, estava prontinha, prontinha. E o anjo que me conduzia ficou à direita da mesa, eu fiquei à sua esquerda. E na ponta da mesa tinha um ser de branco sentado com o livro aberto na ponta da mesa. Aquele ser não falou comigo, ele me olhou com aquele olhar de compaixão e amor. E eu não pude contemplar o seu rosto nem suas vestes, eu só pude contemplar do joelho até seus pés, porque ele brilhava quase como o sol. E naquele momento o anjo me disse: esta mesa que espera a noiva do Cordeiro, por muito breve a noiva do Cordeiro provará. Sentarás esta mesa com o Cordeiro. E naquele momento ele disse: pode olhar, está tudo pronto, olha a tua esquerda. Eu olhei à minha esquerda, tinha 2 anjos com as suas trombetas na mão, pronta para tocar. Ele disse: pode olhar, está tudo prontinho, só estamos esperando a ordem do Pai para buscar a noiva para esse lugar. E naquele momento eu disse: que coisa mais linda,
Eu nunca vi uma coisa igual. Ele disse, é uma partículazinha mínima do que espera a noiva do Cordeiro aqui na glória. E naquele momento ele me conduziu à árvore da vida. Eu nunca vi uma árvore tão linda e tão maravilhosa como aquela. Seus frutos todos maduros, mas não tinha nem um fruto no chão. E o anjo disse, muito breve a noiva do Cordeiro provará desse fruto. Aí ele me conduziu ao rio da vida. E eu não pude contemplar sua largura, nem seu comprimento, nem sua profundidade. Eu contemplava a água daquele rio, era a coisa mais linda que se podia ver. Era muito lindo, era como um cristal aquela água. E naquele momento, ele me conduziu a outro lugar, abriu outra porta maravilhosa e apareceu uma calçada de puro ouro, os muros de cristal. Naquele momento, eu contemplava aqueles muros, era a coisa mais linda, aquela calçada de puro ouro. E na beirada do muro tinha uma fila de anjos, todos aqueles anjos em formas. E na outra parte tinha outro anjo revestido de glória. E aquele anjo abriu uma porta e apareceu, irmãos, milhões de coroas. A coisa mais linda, aquelas coroas, onde eu conheci 3 tipos de coroa que tem na glória, que espero salvo. Onde eu vi a coroa da vida, a coroa da justiça e a coroa de glória. Eu perguntei ao anjo que me conduzia, Senhor, quem receberá a coroa da vida? Ele disse, a coroa da vida são para aquelas pessoas lá na terra que aceitam o Senhor e morrem. Não dá tempo deles orar, não dá tempo de jejuar, não dá tempo de se batizar, não dá tempo de se preparar, mas o Senhor prepara e traz eles para aqui e dá para eles a coroa da vida, porque eles escaparam da morte e terão aqui a vida eterna. Escaparam da condenação eterna e terão aqui a salvação eterna. E naquele momento ele pegou outra coroa que dizia coroa da justiça. E eu perguntei, Senhor, quem receberá a coroa da justiça? Ele disse, a coroa da justiça são para o justo, que viveram durante o seu tempo lá na terra em santidade e justiça, praticaram aquilo que era justo, e viveram em santidade, não se contaminaram com o mundo, viveram em santidade durante o seu tempo, mas são aqueles que pouco oraram, pouco trabalharam para o Senhor, pouco fizeram. Mas eles recebem aqui a coroa da justiça porque foram justos, porém sem galardão algum, porque o galardão é segundo o seu trabalho, segundo as suas obras, segundo o que fizerem no trabalho do Senhor. E naquele momento, ele pegou uma coroa de glória, ele me mostrou uma coroa de glória e disse, aqui essa é a coroa do ganhador de almas. Ele pegou uma velhinha, bem velhinha, e coroa aquela velhinha com aquela coroa de glória. E disse, esta é a recompensa de uma pessoa que ora e jejuma pela obra do Senhor. Durante o seu tempo ela orou e jejuou. Ela arrancou muitas almas das garras do inimigo e trouxe para a minha casa através da sua oração e jejum. Por isso ela é digna desta coroa. Daí eu pedi, Senhor, me mostra a minha coroa. Ele disse, não, ainda não é a tua hora de tu ver a tua coroa. Naquele momento ele disse, agora eu vou mostrar a coroa dos outros ganhadores de almas. E abriu uma porta, irmãos, e apareceu milhões de coroas dos ganhadores de almas. É a coisa mais linda que se pode contemplar, a coroa de uma pessoa que trabalha para Jesus, faz alguma coisa pela obra de Deus. E as coroas, eu quero dizer aos irmãos que não são como coroa de morto aqui na terra, são todas como coroa de rei. E naquele momento, ele me disse, agora eu vou te mostrar a coroa dos desviados. Ele pegou aquelas coroas tão feias, tão desmerecidas. E naquele momento eu chorei ao ver a coroa dos desviados. Eu perguntei, Senhor, se eles se arrependerem, o Senhor devolve a coroa para eles? E disse, sim. Assim como eu se renovo lá na terra, na fé e no meu espírito, assim a sua coroa se renova aqui no céu. Mas naquele momento ele disse assim, eu vou te mostrar agora a recompensa daquele desviado
que morrer no seu caminho e nunca mais voltar para a igreja, ou morrer no seu caminho errado. E me mostrou, irmãos, de longe, abriu como se fosse uma janela, eu vi a recompensa do desviado. O anjo me citou aquela palavra que diz assim, que haverá mais rigor para Jerusalém do que para Tiro e Sidom. Oxalá se fosse operado em Sodoma e Gomorra o que foi operado em Jerusalém. E naquele momento ele disse: é 3 vezes pior a recompensa de um desviado do que a recompensa de um ímpio. E naquele momento eu chorei. E daí, irmãos, ele me mostrou e disse: vai depressa e avisa os desviados, e que haverá um grande derramamento do Espírito Santo em todo o vosso Brasil, em todo lugar que haverá noiva do Cordeiro. E naquele momento ele me mostrou outras coisas maravilhosas também na glória, irmãos. Ele me mostrou grande trono branco, aonde vai ser julgadas as almas no juízo final. Me mostrou de longe o grande trono branco. Por isso que a Bíblia diz o grande trono branco, porque toma conta se fosse mais ou menos a metade do globo terrestre. É muito grande, ele me mostrou ao longe, porque o que estava sentado no trono, cujo não pude contemplar, porque brilhava mais do que o sol. E por cima do grande trono branco tem um arco, como se fosse um arco-íris, mas é um arco-íris de glória. E por cima do trono, serafins e querubins voavam e louvavam o Criador. E o anjo me disse assim: ali é o grande trono branco, onde vai ser julgada as almas no juízo final. E muitos desse campo de trabalho vai ser julgado porque não quer obedecer e guardar a palavra do Senhor. E naquele momento, o anjo do Senhor me trouxe até uma altura e disse: agora eu vou mostrar-te como será o arrebatamento da noiva do Cordeiro. E me mostrou o céu como se fosse todo estrelado, e uma nuvem branca tomou conta da metade do céu. E naquele momento eu vi quando no meio daquela nuvem e aquele ser que estava sentado sobre a nuvem, que apareceu na nuvem de braço aberto, brilhava mais do que o sol, era um ser de glória. E apareceu 2 anjos, um à direita, outro à esquerda, e tocaram as trombetas. Eu vi que a noiva do Cordeiro subiu. Algumas igrejas subia mais ou menos a metade, da outra subia quase todos, da outra subia só um pouquinho, da outra não subia ninguém. Eu vi quando uma jovem se escabelava na rua e clamava: nunca mais eu vou ver a mamãe, agora nunca mais, agora é tarde demais, eu perdi meu tempo precioso, mamãe foi com Jesus e eu fiquei nesse tormento, nunca mais eu vou ver a mamãe. E se exclamava. Eu vi que uma mulher saía pela rua se escabelando, arrancava os cabelos da cabeça e jogava na calçada, na rua. Eu dizia: onde foi o meu esposo e meus filhos? Agora nunca mais vou ver eles, porque eles foram com Jesus e eu fiquei. Eu vi que o esposo procurava a esposa, se jogava de ponta cabeça nos muros, pedia a morte, não conseguia morrer. Era um desespero triste. E naquele momento, daí o anjo disse: agora é o mundo sem a minha igreja, sem a noiva. Eu vi que começou a escurecer e levantar uma fumaceira da terra. Eu vi que os carros andavam zigue-zague e se fechavam e batiam e dava aquela fumaceira terrível. Eu vi quando o mar se embraveceu e parece que virava por debaixo para cima aquelas águas e dava urro e bramido que chegava a tremer a terra. Eu comecei a contemplar que veio como um furacão. Eu vi casas, edifícios que voavam pelo ar como uma pena de galinha. E naquele momento as árvores voavam e aquele povo naquele desespero, naquele clamor terrível, naquele momento. E naquele momento o anjo me disse: contempla, olha. Eu disse: eu não consigo mais olhar. Ele disse: diga aos pregadores que pregam o arrebatamento da noiva, porque está às portas. Avise a noiva que o noivo já está vindo, para que não fique nesse tormento terrível. Naquele momento, irmãos,
Eu fiquei pensando, oxalá se nós nem tivesse nascido, porque corria o risco de ficar aqui nesse mundo tenebroso, nesse mundo de pecado, e ver o desespero da humanidade, que vão ficar nesse desespero terrível. E o meu conselho, os nossos irmãos, os nossos amigos, se preparem, porque Jesus já vem, e será muito horrível se ficarem aqui. Que Deus o abençoe, que todos possam esperar Jesus. Você ouvirá então a continuação do lado B. Pai da eternidade, Salvador, dou minha vida só pra te servir. Foi pra te adorar que eu nasci. A ti entrego todo meu viver, cumpra o teu propósito. Dou minha vida só pra te servir. Foi pra te adorar que eu nasci. A ti entrego todo meu viver, cumpra o teu propósito. Dou minha vida só pra te servir. Foi pra te adorar que eu nasci. A ti entrego todo meu viver, cumpra o teu propósito. Cumpra o teu propósito. Cumpra o teu propósito. Nós estávamos no culto de Santa Ceia da igreja, estava reunido. Estava novamente na igreja, e o pastor estava junto na igreja. E ele estava pregando a palavra de Deus, quando um irmão se levantou e profecia e disse: hoje o Senhor vai arrebatar alguém e vai levar ao inferno. E naquele momento eu recebi como um choque. E eu comecei a temer o inferno. E reclamei ao Senhor, eu não posso ir ao inferno, porque eu muito trabalho hoje. E o Espírito do Senhor me disse: convém fazer a vontade do Pai e não a tua. Mas eu é porque estava temendo o inferno naquele momento. Eu vi quando se abriu-se um lado do teto da igreja. Eu vi quando um anjo revestido de glória, com uma espada na mão, desceu no meio do salão da igreja e passou pela minha frente. Ele tinha uma espada na mão e na ponta daquela espada saiu um fogo azul. Ele olhou para mim, sorriu e estendeu a sua mão para mim. Eu estendi de novo meus braços para ele. Eu vi que meu corpo tombava de novo. Eu vi quando se abriu uma fenda no meio da igreja, uma fenda muito grande. Eu achei que a igreja tinha notado, tinha visto naquele momento. E nós descemos naquela fenda no meio do piso da igreja e começamos a voar para baixo, uma velocidade muito rápida, voamos para baixo. Eu vi que ficava paredões para trás, como se fossem paredões de pedra, paredões pretos, e morcegos, aves noturnas voavam
ou aqueles paredão de pedra, e nós chegamos no fim de uma estrada larga, e no fim daquela estrada tinha um portão preto de ferro, que eu calculei mais ou menos uns 6 metros de largura aquele portão. E lá o anjo chegou na minha frente, lá ele não abriu a porta como lá no céu, lá ele chegou e tocou com a pontinha do dedo naquele portão, e aquele portão se abriu automaticamente. Oh, queridos irmãos, apareceu os infernos, aqueles demônios terríveis lá no inferno. E o que mais me preocupou é que eu vi todos os demônios de diadema, eles estavam todos de calção, de bermuda, outros de slack, e aqueles demônios, uns ficaram deitados de bruços ao contemplar o anjo, outros correram e ficaram numa altura. E naquele momento eu estava olhando, meus irmãos, naquele inferno terrível, e eu comecei a contemplar aquelas pobres almas naquele momento. Irmão Vilmar, o irmão contemplou pessoas que morreram aqui na terra, que estão lá no inferno? Sim, eu comecei a ver aquelas pobres almas que morreram aqui, em um acidente de trânsito. Eu comecei a ver eles lá com as pernas moídas, se arrastam pelo inferno com uma corrente amarrada no seu pescoço. E aquelas pobres almas clamavam: socorre-me, Senhor, socorre-me, socorre-me. Eu contemplei aquelas pessoas que morreram em incêndio, com as suas carnes todas queimadas. Aquelas pessoas diziam: eu tenho sede, eu quero água, socorre-me, socorre-me. Eu contemplei aquelas pessoas que morreram esmagadas, e estava lá aquele monte de carne clamando por socorro. Eu vi outras pessoas que morreram, que com seu intestino todo de arrasto pelo inferno, que morreram com facadas, estavam com seu intestino de arrasto, a barriga aberta, e clamavam por socorro. Aquelas pessoas também que morreram de doença, que estão lá no clamor, e estão pedindo por socorro. E naquele momento eu comecei a olhar, eu comecei a chorar. O anjo que me conduzia me olhava aquelas pobres almas que estavam lá pedindo socorro. E aqueles demônios davam um chiro tão terrível, e agarravam e pegavam uma lança como uma fruta de pisca-peixe, e transpassavam aquelas pobres almas de um lado para o outro. Eles davam aquele grito terrível, porque eles lá estão naquela dor, que morreram aqui talvez 3 vezes pior, só que eles estão de um jeito muito feio, com seus narizes muito grossos, seus olhos esbugalhados, seu rosto banhado de lágrimas, suor e sangue. Eles estão clamando por socorro. Eu vi aquelas pobres almas que clamavam, e eu perguntei para o anjo naquele momento: Senhor, por que é assim, Senhor? Ele disse: são pessoas que perderam a última oportunidade. Muitas vezes foi oferecida oportunidade para eles, e eles não quiseram rejeitar a última oportunidade. Agora nunca mais haverá outra oportunidade para eles. Daqui eles irão para o fogo eterno. E naquele momento o anjo me conduziu ao poço do lamaçal. Ele disse: vamos ver o poço do lamaçal. Irmão Vilmar, o irmão viu pessoas dentro daquele poço do lamaçal? Sim, aquelas pobres almas que morreram aqui estão lá. O anjo me disse: aqui é sangue humano. É sangue humano. Contemplava, irmãos, até aquelas bolas de sangue coalhado, mas um sangue podre, que ninguém resistia a chegar perto daquele sangue que fervia de bicho, de lixeira, que fervia de uns velhos compridos que andavam por aquele poço. E naquele momento eu contemplava aquelas pobres almas, uns atolados até na cintura, outros atolados até o peito, outros pelo pescoço, e clamavam: socorre-me, Senhor, socorre-me. E aqueles bichos de lixeira subiam nos olhos, comiam os olhos daquelas pobres almas, entravam pela boca, mordiam o seu rosto, e comia sem parar aquelas pessoas.
E naquele momento, quando eles pediam socorro, os demônios pegavam pelos cabelos e fundavam dentro daquele sangue todo, e chegava a vir com as birbóias para cima. E daí o anjo falou comigo e disse: são pessoas que nunca jejuaram na terra, aqui são obrigadas a comer bicho de lixeira. E naquele momento, irmãos, ele me conduziu, ele me levou e me mostrou um quadro negro no inferno muito grande. Aquele quadro disse todo o nome dos desviados e dos rebeldes, está escrito aqui nesse quadro. Eu comecei a contemplar aquele quadro, que é muito grande, aquele quadro, e comecei a chorar, porque vi o nome de pessoas queridas, pessoas que ainda estão na igreja, porém estão com seu nome escrito lá no inferno. Eu perguntei para o anjo: por que, Senhor, que eles estão com os nomes escritos aqui? Ele disse: são pessoas que estão dentro da igreja, estão tocando na Santa Ceia indignamente, onde de qualquer maneira tem pecados terríveis escondidos na vida e nunca confessaram antes da minha igreja. Por isso estão dentro da igreja, mas os seus nomes se asseguram aqui no inferno. E eu chorei naquele momento e disse: Senhor, se eles se arrependerem e confessarem seus pecados, como é que o Senhor faz com o nome deles aqui? Ele disse: apagado aqui com sangue escrito com ouro no livro do Cordeiro. Tudo está na decisão do homem, o homem escolhe o seu caminho qual quer seguir. E naquele momento, irmãos, ele me mostrou outras coisas do inferno. Irmão Volmar, o irmão viu pessoas indo em direção ao inferno por causa de suas vestes. Eu queria que o irmão relatasse para nós qual é as vestes que esta pessoa usava. Sim, naquele momento o anjo me disse assim: olha, levanta os teus olhos e olha o lado do nascente. Eu levantei os meus olhos e contemplei uma fila de irmãs muito grande que eu perdia de vista. Aquela fila de tão grande que era das irmãs, que todas elas iam rumo ao penhasco do inferno. E na beirada do penhasco do inferno tinha um demônio tão terrível, tão grande. Ele estava todo enfeitado, muito bem arrumado, aquele demônio com seus dedos, cada um deles tinha um anelão, suas unhas compridas e pintadas de esmalte, seus lábios pintados, e tinha seu diadema cheio de correntinha pela sua cauda. Estava com um martelo muito grande na mão, como se fosse um martelo de borracha. Eu olhei, clamei e disse: Senhor, as nossas irmãs indo para o inferno, Senhor. Ele disse: olha bem o seu véu, olha bem suas vestes, como é que estão. Eu olhei para elas, irmãos, muitas delas com seu cabelo emparelhado, e muitas e todas elas com a sua saia rachada. Outras tinham a saia pela junta do pé, mas era rachada com altura. Outras de mini saia, outras com a sua saia normal, mas era rachada. O anjo disse que nunca pregou que isso era pecado a noiva usar esse tipo de veste. Que nunca avisou a noiva que isso era pecado. Os pregadores não avisam mais a noiva daquilo que é pecado. Esta veste vai levar a noiva ao inferno. E naquele momento eu disse: Senhor, eu vou chamar hoje mesmo meu pastor e vou dizer que ele pregue contra esse pecado. Ele disse: esta veste foi Satã que fez aqui no inferno e lançou no mundo. E a noiva do Cordeiro está usando, porque os pregadores não pregam mais a verdade à noiva do Cordeiro. Perder o ânimo, perder a coragem de pregar a verdade à noiva do Cordeiro. E naquele momento eu fiz um propósito com o anjo lá no inferno e disse: Senhor, por onde passar eu vou avisar a noiva que esta veste é pecado. Irmãos, eu quero contar aos irmãos que muitas vezes minha esposa usava, minhas filhas usavam esta saia rachada, e eu nunca falei porque eu pensava que não ia prejudicar a sua salvação. O anjo me disse que está levando a noiva ao inferno por causa desta veste, que esta veste é pecado. E naquele momento, irmãos, eu fiz um propósito com o anjo do Senhor que eu ia pregar contra este pecado terrível. E eu disse: Senhor, me tira deste lugar aqui, Senhor. E naquele momento, irmãos, o anjo me revestiu de glória, ele me levou pelos corredores e me mostrou. Entramos por uma porta escura, e entramos dentro de uma sala escura, uma sala muito feia, uma luz,
dentro daquela sala, mas aquela luz era como sangue, era uma luz bem vermelha, como se fosse um sangue. E eu vi os demônios reunidos em roda de uma mesa, e Satã estava sentado na ponta da mesa. E um dos demônios disse assim: eu tenho tido grande êxito no meu trabalho, eu tenho feito um excelente trabalho nos últimos dias, tenho entrado nos lares, eu estou destruindo os lares, destruo muitos lares por dia, porque estou fazendo a esposa enojar o esposo enojar a sua esposa, e muitas vezes estou levando eles à prostituição, ao pecado, e estou separando eles, estou deixando os filhos abandonados, os filhos ficam desertos, ficam abandonados, e eu estou com a minha ficha cheia de gente que eu trouxe já aqui para o inferno, e estou destruindo os lares, estou fazendo o que posso. E naquele momento outro demônio terrível disse assim: diz, o meu trabalho é mais excelente do que o teu ainda, porque eu estou derrubando os grandes, eu estou derrubando os obreiros, eu estou permitindo, fazendo as mulheres andar seminua diante dos obreiros, eu estou levando eles à cobiça, eu estou levando eles trazendo para cá, para o inferno. Eu quero trazer a maioria para cá, estou levando a cobiça, aqueles obreiros, eles estão caindo na prostituição, estou derrubando muitos deles, estou trazendo para cá e quero trazer a maioria deles para cá. E daí Satã disse assim: nesses últimos dias vamos lançar milhões na terra para tentar esse povo que invoca o Deus deles lá de cima, porque esse povo tem dado muito prejuízo para nós e nós temos que regredir. O nosso tempo está chegando ao fim. Aqui nós temos que trabalhar mais do que nunca para nós poder trazer, derrotar este povo que está invocando o Deus deles. Aqueles que já se asseguram aqui, vamos dar liberdade, vamos ajudar eles, mas vamos tentar esse povo que estão clamando pelo Deus deles. Queridos irmãos, vamos colocar a nossa vida no altar de Deus para que nós não vá para aquele lugar terrível. Eu me aconselho a todos em nome de Jesus. E você ouviu aí então o testemunho do irmão Volmar Marques de Bairros.